Você está prestes a embarcar numa das maiores e mais gloriosas histórias do futebol mundial. Uma epopeia que não cabe em páginas, mas pulsa no coração da torcida cruzmaltina. Imagine um time nascido à beira da Baía de Guanabara, desbravando estádios imponentes da Europa, calando torcidas gigantescas e escrevendo, com letras douradas, o nome do Brasil no mapa do futebol planetário. Essa história é real. Essa história é do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, você vai se emocionar com uma jornada épica de coragem, ousadia e talento. Vamos contar, com detalhes, todos os momentos em que o Vasco enfrentou clubes europeus. Foram 237 confrontos internacionais, contra 111 adversários do velho continente, em 31 países diferentes. E o saldo? Uma coleção de vitórias memoráveis, empates heróicos e lições que atravessaram gerações. O Vasco não foi apenas um visitante em terras estrangeiras. Ele foi protagonista. Um clube que ousou vencer o que parecia invencível. Que não se contentou em fazer bonito, mas que fez história. Que fez lendas. Vamos começar pela mais simbólica de todas. Paris, 1957. O cenário, o tradicional Parc des Princes. O adversário, o poderoso Real Madrid, bicampeão europeu, recheado de estrelas como Di Stéfano e Gento. Um time considerado imbatível. Mas o que aconteceu naquela noite foi mais do que um jogo. Foi um símbolo de resistência, garra e identidade. O Vasco virou uma partida histórica e venceu por 4-3. O mundo parou. Os jornais da Europa estamparam: o Real Madrid caiu perante o futebol arte do Brasil. Mas não foi só o Brasil. Foi o Vasco. O gigante da colina plantou a sua bandeira no coração da França. E se você achou isso grandioso, prepare-se para o que veio depois. Poucos dias após conquistar Paris, o Vasco desembarca na Espanha e visita o lendário estádio Les Corts, do Barcelona. A expectativa era de um jogo equilibrado. Mas o que se viu foi uma aula de futebol. O Vasco massacrou o Barça por incríveis 7-2. É até difícil acreditar, mas foi verdade. A maior goleada sofrida pelo clube catalão dentro de casa até hoje. Laerte, Vavá, Wilson, Walter, nomes que viraram lenda. O Barcelona tentou reagir, mas estava atordoado. O Vasco, simplesmente, dançava em campo. O público, estarrecido, aplaudiu. E aquele jogo marcou o fim de uma era. O estádio foi fechado pouco tempo depois. Mas aquela noite nunca será esquecida. E a história não para por aí. Em solo espanhol, o Vasco brilhou também no tradicional troféu Teresa Herrera, superando adversários fortíssimos como o Athletic Bilbao, em partidas emocionantes. Venceu também o Sevilha, o Atlético de Madrid sagrou-se campeão em mais de uma edição. Enquanto outros clubes brasileiros apenas sonhavam em jogar na Europa, o Vasco empilhava taças em sua galeria internacional. Não era só futebol. Era arte. Era ousadia. Era o reflexo de uma camisa que carrega séculos de resistência. E o tempo passou. Vieram os anos 60, 70, 80. E em cada década, o Vasco encontrou europeus em seu caminho e os enfrentou com altivez. No final da década de 1980, foi tricampeão do troféu Ramon de Carranza, na Espanha, enfrentando e vencendo clubes como o Real Betis, Cádiz e novamente o Atlético de Madrid. 3 títulos consecutivos. Uma supremacia incontestável. O Vasco cruzou oceanos,
enfrentou temperaturas negativas, pressões de torcidas adversárias, arbitragens duvidosas e ainda assim impôs seu estilo, o futebol de raça, amor e paixão. A cada partida, um capítulo novo. A cada vitória, uma resposta ao mundo. Aqui está um clube que honra suas raízes e não teme nenhum gigante. E então chegou o novo milênio. O palco, o sagrado Maracanã. O adversário, o gigante inglês Manchester United, campeão da Liga dos Campeões, símbolo do futebol europeu moderno. O ano era 2000. O evento, o primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Era o jogo mais aguardado do torneio. E o Vasco não decepcionou. Com Romário e Edmundo no ataque, e um time repleto de garra e técnica, o Cruz Maltino atropelou os ingleses com um sonoro 3-1. Edmundo, com um drible seco e uma finalização perfeita, deixou o mundo de queixo caído. Era o Vasco mostrando que, mesmo décadas depois, continuava sendo o terror dos gigantes europeus. Foram mais de 100 adversários europeus vencidos ou empatados. Foram gols aos montes, estádios calados, aplausos vindos de torcedores estrangeiros que, ao verem o Vasco jogar, esqueciam a rivalidade e se rendiam ao talento brasileiro. Mas mais do que números, essa história é feita de sentimento. É feita da alma vascaína. Uma alma que nunca se acovarda. Uma alma que desafia o improvável. Uma alma que nunca se curva diante do medo. Hoje, quando olhamos para trás, percebemos o quanto o Vasco já foi, e ainda é, um dos maiores embaixadores do futebol brasileiro no mundo. Não apenas por seus títulos, mas pela maneira como sempre representou o nosso país com dignidade, coragem e brilho. E se você, torcedor, chegou até aqui, saiba que essa história é sua também. Porque cada grito de gol, cada faixa erguida nas arquibancadas, cada lágrima de orgulho, fez parte dessa jornada. O Vasco da Gama não é só um clube. É um movimento. É uma herança. É um elo entre passado, presente e futuro. Se essa viagem te emocionou, compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e inscreva-se aqui no @Nação Vascaína. Aqui, a memória vive. Aqui, a história é celebrada. Aqui, o Vasco é eterno. Muito obrigado por estar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, enquanto houver um coração vascaíno batendo, o Vasco nunca deixará de ser gigante.